Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. É o programa número 83. Falamos a partir da rádio Savana 100.2. Pode ver o programa em direto no Facebook e em diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quinta-feira às 21 horas. Também nesta rádio em repetição aos sábados às 12 horas e aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima está. Cá estamos nós para o programa número 83 e caminhamos a passos largos para o programa número 100. Quase. Não fiz as contas, mas acho que ainda não é este ano. Ou vamos, sim. Vamos a tempo para este ano. De fechar o se ano. Nada de extraordinário acontecer. No ponto 100. O tema de fundo de hoje é o chumbo da lista de Samito Machel Júnior, mas antes de entrarmos para analisar este tema, vamos ao seu foco de semana, que são as comportas de Corumana. Eu escolhi este tema porque todo este ano, ou mais concretamente há 2 anos, que vivemos o drama do abastecimento de água à cidade de Maputo, por causa da falta de água na barragem dos Pequenos Libombos. Não é uma surpresa também o aumento do consumo de água na cidade de Maputo. Aliás, eufemisticamente falamos de Maputo, mas de facto estamos a falar de abastecimento a Maputo e Matola, mesmo a Boane, a partir do sistema dos Pequenos Libombos. Esta semana foram divulgadas mais estatísticas do último censo populacional e ficámos a saber, por exemplo, que a cidade da Matola é o maior centro urbano de Moçambique, com 1,6 milhões de habitantes, quando Maputo tem apenas 1,1 milhões de habitantes. Portanto, a Matola é maior do que Maputo, e os consumos de água têm a ver também com o crescimento da zona de grande Maputo, o que transformou também ou alterou muito o sentido de ocupação pela população da própria província de Maputo, porque tem havido este sentimento de saída da cidade propriamente dita de Maputo. Mas voltando à questão da água, primeiro o governo planeou fazer uma barragem na Moamba, que continua à espera de financiamentos, e como segunda alternativa canalizar a água a partir de uma barragem que foi feita nos anos 80 sobre o rio Sábia, não muito longe da Moamba, e que, portanto, vai servir de alternativa aos Pequenos Libombos. Este projeto também teve os seus problemas, porque os concursos tiveram que ser interrompidos, alterados, reprogramados, e finalmente há empreiteiro e todas as outras componentes da execução da obra, não só para as comportas de Corumana. As comportas da barragem são importantes porque aumentam o seu armazenamento, e, por outro lado, também a estação de tratamento da água, que vai ser bombada para Maputo e que vai ser tratada já a partir da zona de Corumana para Maputo. Portanto, este arranque simbólico destas obras aconteceu hoje, sexta-feira. Isto são boas notícias para a população de Grande Maputo. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso tema de fundo para este programa, que é o Conselho Constitucional que chumbou a Ajuda. A Ajuda é a Associação Juvenil
para o Desenvolvimento de Moçambique, que suporta Samora Machel Júnior. Basicamente, o Conselho Constitucional diz que não foram preenchidos os pressupostos para que preencham uma lista, que na verdade, está a dizer que tentaram preencher a saída daqueles 4 nomes fora do tempo. É o triunfo, Fernando Lima, da Operação Special, é o triunfo dos porcos, como diria George Orwell. É o triunfo de muitas coisas e cuja derrota é a derrota da democracia e da cidadania. Ou seja, o Conselho Constitucional, que em princípio deve reunir cabeças pensantes, inteligentes, criativas, em todo este episódio preliminar às eleições, comportou-se como um guichê de reclamações, portanto, com meia dúzia de burocratas recebendo as reclamações e dando exatamente uma resposta mais ou menos burocrática a essas mesmas reclamações. No meu entender, e não obstante prezar muitas das pessoas que estão neste Conselho, que são meus colegas, foram meus professores, mas eu acho, exatamente porque tenho respeito por estas pessoas, os moçambicanos e eu próprio, tinha muito maiores expectativas no seu pronunciamento. E eu explico muito basicamente porquê. Porque a questão não é de uma pessoa ir buscar a argumentação para recusar. Acho que o mérito destas questões, se olharmos para o fim último, que é assegurar a maior participação possível de pessoas interessadas em participar nas eleições, é exatamente o desafio, é de encontrar os argumentos que possibilitem que esses mesmos contendores eleitorais participem. Eu não quero usar os argumentos de Teodato Unguana como a minha muleta intelectual, mas, e porque temos que explicar também no nosso programa para pessoas que não são cultores de direito qual é o fim da questão. O ponto é que, por causa de 4 elementos da lista apoiante de Samora Machel, que sabemos e está claro e não temos ilusões da forma como foram afastados dessa mesma lista, por causa desse argumento, um potencial candidato foi afastado da corrida. Ou seja, isto prova que, se fossem aliciados, desta vez foram 4, exatamente o número necessário para que a lista pôr caísse. Esta lista em desequilíbrio, porque não reunia os três suplentes. Aliás, aparentemente não eram 3, eram 4. Mas isto mostra que, se fosse necessário angariar ou desestabilizar ou pressionar 10 pessoas, 15 pessoas, far-se-ia esse expediente. Ora, o Conselho Constitucional deve pensar e esgrimir argumentos jurídicos para além da simples interpretação daquilo que a lei aparentemente estipula, nomeadamente da impossibilidade de substituição num determinado prazo dos elementos. E se houve má-fé? E se isto corresponder a um expediente político? Então, o Conselho Constitucional coloca-se exatamente do lado desses mesmos expedientes políticos para não permitir a participação de um cidadão no ato eleitoral. Agora, isto também permite que se faça a interpretação de dizer estava escrito.
estava escrito desde o início, antes mesmo das petições, das ações terem sido submetidas, quer à Comissão Nacional. E este acordo é a confirmação daquilo que todo mundo já esperava. Absolutamente. O jornal Savana recebeu informações desde o início de que estes processos não iam passar. Isto era claramente a diretiva que existia. E isto cumpriu-se. E me parece que o Conselho Constitucional não se preocupou muito em contrariar estes argumentos. Portanto, eu penso que a capacidade intelectual de cada um dos membros individuais do Conselho Constitucional vai muito para além daquilo que foi produzido no acórdão, vai muito para além daquilo que poderia ser uma interpretação alternativa desses mesmos factos jurídicos. E a questão é, outra das questões de fundo que se coloca é o Conselho Constitucional ou as pessoas que querem concorrer e se querem candidatar devem ser bloqueadas administrativamente de concorrer ou devem-lhe ser proporcionados todos os meios para concorrer. Mas é interessante que em Maputo é talvez a cidade que tem mais listas concorrentes. Todas as listas, ou a esmagadora maioria das listas, não teve qualquer problema. Até se deram 2 dias extras para os Juntos pela Cidade apresentar apresentou fora do prazo, finalizar o seu processo administrativo. Portanto, todos esses que claramente não são candidatos de peso à gestão da cidade de Maputo não tiveram problemas. Há uma lista fora de Maputo que até existe um acordo do Conselho Constitucional que foi também afastado, apenas uma. Sim. Estava-me a esquecer desse detalhe, é importante referenciar, e se não me engano chama-se o Moja, a organização que foi afastada. Mas é uma grande coincidência que todas as atenções se concentraram sobre 2 candidatos que têm legítimas aspirações a disputar a eleição à gestão da cidade de Maputo com o candidato do Partido Frelimo. Portanto, parece que a Frelimo prefere assegurar as vitórias na Secretaria ao invés de assegurar as vitórias no debate de ideias, no debate da popularidade dos candidatos e naquilo que são as lutas eleitorais, neste caso, para a autarquia da cidade de Maputo. É o fim político de Samora Machel Júnior? Podemos olhar a coisa por aí? Não. Ou ainda tem alternativas? Não, eu penso... Porque uma das teorias que circulava é que, na verdade, a ideia de fundo deste ataque a Samora Machel Júnior é eliminar o Samito em embates futuros, sobretudo o presidencial de 2024, porque ele tinha um plano de ser edil de Maputo e em 2024 o voo dele era chegar à presidência da República, enquanto que há setores que defendem que 2024 o poder deve ir, ou melhor, a presidência deve ir para o centro, agora que está na Zona Norte. Sim, existe essa narrativa pré-concebida, mas quem somos nós para fazer futurologia para 2024? Não me parece que a carreira política de Samora Machel Júnior esteja terminada. Há questões e há ajustes internos a fazer decorrente desta situação. Não me parece que vá parar por aqui, mas esta situação que ocorreu com o episódio
da luta pela autarquia de Maputo reflete questões de fundo que são incontornáveis e que vão tornar a reaparecer no Partido Frelimo, portanto, com ou sem Samora Machel Júnior. Claro que o Samito tem mais possibilidade de protagonismo, sendo filho de quem é, sendo da família a que pertence, mas há muitos mais focos de protagonismo e de rebeldia que poderão acontecer nos próximos tempos dentro da Frelimo. O Partido Histórico de Moçambique está num momento crucial de mudança, uma mudança geracional, e neste processo de mudança geracional muitos episódios e acontecimentos irão acontecer e que não podem necessariamente ser controlados pela liderança, pelas dinâmicas traçadas pela própria liderança, porque estes movimentos de base têm outras referências que escapam em grande medida àquilo que são as ideias de fundo da atual liderança, que está também a passar o seu testemunho. Portanto, todas estas convulsões e estas situações que não estão previstas no menu resultam exatamente desta mudança, que com mais mediatismo ou menos mediatismo está a acontecer dentro da Frelimo. Muito bem, vamos aos recursos da RENAMO. A RENAMO submeteu 2 recursos esta segunda-feira, um dirigido à Comissão Nacional de Eleições, recorrendo à nulidade do ponto número 6 da deliberação 64, que afasta Venâncio Mondlane como cabeça de lista da própria RENAMO, e o outro dirigido ao Conselho Constitucional, que solicita a nulidade da deliberação da CNE. Vai ser de novo Fernando Lima colocado à prova a independência do Judiciário, ou nem por isso continuaremos o Conselho Constitucional vai continuar na mesma linha de argumentação? Não, o Conselho Constitucional, nesta matriz, só lhe resta continuar neste tipo de raciocínio, ou seja, pegar nos argumentos materiais, na interpretação material da lei e pronunciar-se a esse respeito, sem fazer uma interpretação da própria lei, sem passar para outros argumentos de fundo em relação à própria lei. Argumenta-se que os materiais que o Conselho Constitucional tem são demasiado apertados, se é possível utilizar esta linguagem não jurídica, em relação à própria concepção das matérias legais com que os juristas do Conselho Constitucional estão a lidar. Mas é possível fazer esta outra interpretação. Agora, eu acho que é lícito fazer-se esta interpretação. Se a outro nível se achar que Venâncio Mondlane deva ter um prémio de consolação, estou certo que se encontrarão os argumentos jurídicos para oferecer quando fala de a outro nível, está a querer acreditar na eventualidade de um acordo político no troço Gorongosa Maputo? Eu não tenho a mínima dúvida, nunca tive dúvidas da politização do nosso judiciário, e tem sido sempre assim, e sempre foi assim no passado. E este processo, e já o aqui disse noutros programas, este processo envolvendo Venâncio Mondlane e Samora Machel Júnior
é um processo a papel químico daquilo que aconteceu em 2009 ao MDM. O MDM foi chumbado politicamente, foi chumbado por falta de vontade de esgrimir argumentos jurídicos que possibilitassem a participação plena do MDM no escrutínio nacional, limitando-o apenas a alguns círculos eleitorais no país. E desta vez também a RENAM não requer a sua estratégia, aprendeu com o acórdão anterior, não requer inconstitucionalidade de normas, vai direto ao assunto e fundamentalmente são os argumentos esgrimidos por Teodato Unguana no texto publicado no Savana. Olhando para a parte jurídica da coisa, acha também que o que o Conselho Constitucional pode fazer, se quiser continuar nesta narrativa, é, por exemplo, olhar para a questão dos prazos. O Conselho Constitucional tem muitas fórmulas de analisar os factos que lhe são apresentados. Pode analisar estes factos no estrito senso daquilo que é o argumento que lhe foi apresentado, esgrimir também em sentido restritivo todo o material legal de que dispõe para dar uma resposta ao pedido que lhe foi submetido, ou fazer uma interpretação extensiva daquilo que são esses mesmos instrumentos legais e apoiar-se em matérias subsidiárias, nomeadamente no tronco constitucional do país, que, em última análise, serve exatamente para ver mais de fundo estas questões, nomeadamente do direito eleitoral e do direito, enquadrando o direito eleitoral nos direitos mais globais que assistem aos cidadãos, nomeadamente de elegerem e serem eleitos, e fazer uma interpretação a partir deste princípio, que penso que é óbvio para todos os ouvintes e telespectadores, consubstancia este princípio global de cidadania. E claro que estou a pronunciar no sentido mais amplo possível, mas não é impossível que os juristas que compõem o Conselho Constitucional façam esta interpretação, mas está no seu domínio e no seu direito de se pronunciarem neste sentido, ou terem uma visão muito mais restrita de análise das matérias que lhe estão a ser submetidas. Toquei no nome de Teodato Unguana, gostava de ouvir o Fernando Lima, o seu comentário em relação à carta que ele submeteu à Procuradoria-Geral da República e também Teodoro Wades, queixando contra um texto supostamente de opinião de Julião Cumbana, que também é publicado no Facebook, que os acusa de fazerem parte de uma grande conspiração para tomar o controle do Estado através de Sameto Machel Júnior, e também no meio do texto há um apelo a operações de assassinato. Eu mesmo, o Julião Cumbana, que de semanas antes do assassinato do constitucionalista Gilles Sistak, também estive a fertilizar este terreno, e depois aconteceu o que aconteceu a Gilles Sistak. E Gilles Sistak também havia antes metido uma queixa à Procuradoria-Geral da República em relação a este tipo de pessoas. Eu acho que é muito pedagógico aquilo que os dois juristas fizeram e as iniciativas que tomaram. É pedagógico porque exercem os seus direitos e fazem ou colocam pressão sobre as instituições de lei, ou seja, contrariando este sentimento comum que não vale a pena protestar, não vale a pena tomar estas iniciativas. Portanto, sendo as pessoas que são, é muito, muito positivo que assim aconteçam, porque também encorajam outros cidadãos
a não se calarem e a pronunciarem-se quando acham que os seus direitos são ofendidos, que as suas liberdades sejam de algum modo coartadas ou estejam ameaçadas. Portanto, é extremamente positivo que isto aconteça e espero que não só sejam estas figuras públicas que exerçam os seus direitos, mas muito mais cidadãos, quando acoberto dos poderes do dia, são ameaçados das formas mais baixas e torpes, incluindo sugerir a eliminação física dessas mesmas pessoas. O que no passado chegou a acontecer com o Júlio Sistag. Não é o único caso. No caso dos comentadores políticos, circularam cartazes com fotografias, com nomes, a pedir a morte dessas pessoas, a sugerir que estes seriam os próximos a ser abatidos, que eram estas pessoas que eram os autores ou os conspiradores centrais contra a soberania do Estado moçambicano. Portanto, não é a primeira vez que este tipo de ataques acontecem. Aliás, tornou-se famoso este guerrilheiro do Facebook, qualquer coisa como Kalashnikov, que fazia estes ataques e estes pronunciamentos logo no ano de 2015, o ano que o presidente Nyusi tomou posse. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos ao Vaticano. Fernando Lima, vamos à visita que o presidente da República efetuou ao pequeno Estado de Vaticano. Encontrou-se com o Papa Francisco, abordaram um processo de paz em Moçambique. Encontrou-se também com o fundador da comunidade Santo Egídio, André Ricard, e depois também foi à Suíça e encontrou-se com o seu homólogo suíço. A Suíça é que é o chefe do grupo de contacto no diálogo com a RENAMO em Moçambique. Eu estou perplexo com estas deslocações, sobretudo pela forma que acontecem e pelas explicações que foram fornecidas até agora. Eu tomei conhecimento da visita do Presidente da República, ou da passagem do Presidente da República pela Suíça, através de um tweet do próprio Presidente da Suíça, que diz que teve um encontro muito amistoso com o Presidente moçambicano. Ou seja, não são as autoridades moçambicanas que informam os moçambicanos que houve este encontro. Sabemos de um post ou de uma postagem, não sei se isto é o português mais correto, do presidente da Suíça, e agora, pelos vistos, os políticos também já dominam e têm grande familiaridade com estas técnicas de comunicação, sendo mais conhecido o próprio presidente Donald Trump. Portanto, foi através do Twitter que ficámos a saber que o presidente esteve na Suíça. Esta é a primeira perplexidade. A segunda perplexidade é que o presidente do Estado laico, que é Moçambique, foi a um dos poucos Estados confessionais do mundo, o Vaticano, que é um Estado que formalmente tem 44 hectares de terreno e, portanto, fez esta viagem toda através do continente africano, encontrou-se com o Papa, mas não se encontrou, e não me parece que ainda vai encontrar, porque a visita ainda não terminou, com os próprios responsáveis que vivem exatamente na mesma cidade, em Roma,
porque o espaço do Vaticano é um espaço dentro da própria cidade de Roma, que é a capital de Itália, onde fica o gabinete do Presidente da República da Itália, o gabinete do Primeiro-Ministro e o Parlamento italiano. Ora, a Itália é nada mais, nada menos que um dos países, a sua empresa estatal é responsável por uma das maiores explorações de gás no nosso país. Aliás, projeto que está muito avançado. E, no entanto, estando mesmo ali ao lado o governo de Moçambique, a Eni está um bocadinho mais longe porque a sede da Eni fica em Milão. Mas o Presidente não visita nenhuma instituição oficial italiana e, portanto, para além de ver o Papa, encontrou os moçambicanos que vivem na Itália. Portanto, foi formalmente o único encontro que teve num país chamado Itália. Então, eu colocaria, ao contrário, este provérbio que se aplica a Roma, que é ir a Roma sem ver o Papa é a mesma coisa que não ir a Roma, uma vez que o Papa faz aquelas aparições regulares na Praça de São Pedro. Ou seja, neste caso, o Presidente foi a Roma e não viu o governo de Itália. A terceira perplexidade, que é uma não perplexidade... É preciso lembrar também que houve uma visita adiada já no passado. Exatamente. Não é por acaso que eu estou a usar de toda esta ironia para falar da não visita ao Estado italiano. E depois há esta visita ao Papa, que eu não engulo este argumento do reforço da cooperação com o Vaticano, uma vez que o Vaticano não tem tanto assim para cooperar. As relações com a Igreja Católica não me parece que estão a sofrer algum problema. A Igreja Católica em Moçambique tem as suas instituições, nomeadamente as suas instituições de saúde, as misericórdias, portanto a Previdência Social e também a área de educação. Há alguns problemas de percurso em relação às questões de propriedade, decorrente dos excessos que houve no pós-independência, mas que o Estado de Moçambique tem vindo a resolver o problema, devolvendo essa mesma propriedade, mesmo em alguns casos em que não é possível fazer a devolução, ressarcindo de outra maneira a própria Igreja de determinadas incidentes de percurso que aconteceram no pós-independência. Portanto, e sem entrar em especulação, porque não é correto fazer especulações, o único motivo que eu posso achar que é extremamente importante é o processo de paz. Nós sabemos da relação particular que a Igreja Católica tem em relação à Renamo. Juntando isto à visita, à passagem pela Suíça, eventualmente podemos achar que este percurso até a Europa tem a ver com o processo de paz e com esta obstinação do Presidente em ficar na história como o estadista que conseguiu a paz total para Moçambique. Mas acho que são necessárias outras explicações, porque há muitos ses e há muitas interrogações nesta deslocação. Uma outra questão que é incontornável é que há claramente um bloqueio de imagem e um bloqueio de relacionamento em relação às autoridades
de Moçambique, ou seja, o chefe de Estado tem encontrado algumas dificuldades em circular em determinados países, nomeadamente aqueles que, não obstante sendo tradicionais países de cooperação com Moçambique, por causa das dívidas ocultas, por causa de todo deste assunto que continua não esclarecido, neste momento preferem aguardar melhores dias para receberem oficialmente o presidente de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema. A KPMG critica as contas do Banco de Moçambique. A KPMG produziu um relatório de auditoria independente e considerou que demonstrações financeiras consolidadas e separadas do Banco de Moçambique não apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira consolidada desta instituição responsável pela regulação. É uma observação muito forte, Fernando Lima, para um regulador. Fortíssima, porque aquilo que as empresas, de um modo geral, procuram das auditoras é exatamente terem aquilo que eles chamam, terem os seus relatórios de contas limpos, ou seja, sem qualquer observação, sem qualquer reparo ou dúvida. Então, o Banco de Moçambique, que é o banco regulador, historicamente está a ser referenciado por más práticas por parte de uma das grandes auditoras internacionais, neste caso a KPMG. Pondo mais em contexto o momento em que isto acontece, é importante referenciar que o Banco de Moçambique, pela mão do seu novo governador, tem procurado disciplinar o setor financeiro moçambicano, não só aplicando as normas em vigor para o setor, como sancionando, sempre que é necessário, aqueles bancos que são considerados prevaricadores das normas instituídas e dos avisos que são publicados. E no passado vimos quase uma dezena deles a serem sancionados. Ora, exatamente. Vários bancos foram multados. Há processos que foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República pelo Banco de Moçambique e agora é o próprio Banco de Moçambique a ser apanhado nesta armadilha de não cumprir as normas contabilísticas internacionais no que tange à consolidação de contas, embora os especialistas argumentem que eventualmente o Banco de Moçambique não tinha necessariamente que consolidar as contas da Coanha, que é o seu fundo de pensões. Mas isto coloca outro problema. Se há uma independência formal entre o fundo de pensões e o próprio Banco de Moçambique, e embora se argumente que é apenas de natureza formal o facto de o governador do Banco de Moçambique ser também o presidente do Fundo de Previdência, há aqui aspectos que têm que ser esclarecidos. Mais importante ainda, estes aspectos têm que ser esclarecidos porque pelo meio há uma grande transação financeira que sempre levantou alguns pontos de interrogação em relação à forma como foi feita. Estou a falar da injeção massiva de fundos no Moçambique em dois momentos distintos. No momento inicial, via Banco de Moçambique para injetar liquidez no Moçambique, porque um dos seus problemas de fundo era
a falta de liquidez. Num segundo momento, quando a Cuenha se transformou no principal acionista do Mozabanco. Ora, estes problemas de consolidação de resultados da Cuenha exatamente acontecem no ano financeiro em que esta operação se deu. O que é que isto pode estar a esconder a não consolidação das por contas exemplo, da Cuenha? Sobretudo a Cuenha, que nos últimos tempos teve um processo muito controverso da aquisição do Moza. Não li, eu sei que o relatório de contas do Banco de Moçambique já está disponível. Eu não tive a oportunidade nem de ler o relatório de contas, nem de ouvir opiniões especializadas sobre esse mesmo relatório. Mas, repito, tratando-se dos montantes que envolveram esta transação, a consolidação das contas da Cuenha podem ter exatamente ou estar relacionadas com a questão da aquisição do Mozabanco. Mas são necessários, eventualmente, esclarecimentos complementares por parte do Banco de Moçambique, que deve uma explicação ao público, uma vez que nos outros casos que aqui trouxemos à colação, o Banco de Moçambique faz questão de emitir comunicados oficiais sobre esses mesmos sancionamentos decorrentes de irregularidades. Eu não estou a sugerir que o Banco de Moçambique se sancione a si próprio, mas que pelo menos esclareça e afaste as dúvidas que foram suscitadas pelo parecer dos auditores aos resultados financeiros do Banco de Moçambique para o ano 2017. E assim também ajuda a manter a e afasta esta suspeição de dois pesos, duas medidas. Ou seja, para os outros aplicam-se sanções, vamos dizer, draconianas. Quando o problema é cá em casa, fechamos-nos em copas. Mas eu estou certo que o Banco de Moçambique não vai deixar este assunto sem ter o devido tratamento. Aliás, os comentários da KPMG já são um assunto viral nas redes sociais desde a altura em que começaram a circular. Do tipo, vejam quem falava. Exatamente. A partir do princípio desta tarde, estamos a falar de sexta-feira. Muito bem, é um tema que vamos continuar a debater nos próximos programas. Há muito que se explica, como dizia muito bem Fernando Lima. Agora vamos a Cabo Delgado. Vamos olhar a questão dos insurgentes que nos últimos meses semeiam terror. Aparentemente a situação em Cabo Delgado está controlada, com a redução de ataques e também da eficácia destes mesmos ataques. Isto, Fernando Lima, será resultado desta ofensiva que foi lançada nos finais de julho. Aliás, depois da visita do presidente Inhosse à Palma, deu garantias de controlar a situação. Foi garantida também um descomunal apoio logístico, com apoio da Tanzânia, que cedeu helicópteros de combate e ajuda também a controlar as fronteiras, porque é no território tanzaniano onde se encontravam as retaguardas seguradas do grupo. Bem, o cenário completo daquilo que se está a passar em Cabo Delgado não é do conhecimento pleno do público, nem da comunidade jornalística. Vamos dizer que não há um estabelecimento formal de áreas de exclusão em Cabo Delgado, mas em termos práticos, claramente há muitas dificuldades para os jornalistas operarem em Cabo Delgado. Portanto, há claramente um esforço para
contrariar o olhar jornalístico sobre a situação militar em Cabo Delgado. De qualquer forma, e na época do telemóvel, das comunicações que envolvem inclusivamente imagem em tempo imediato, é muito difícil o governo e a polícia controlarem totalmente. Mas nas últimas semanas já não temos essas imagens espetaculares que recebíamos. Exatamente. Não só não temos essas imagens espetaculares, nomeadamente as cabeças cortadas, como claramente diminuíram muito os incidentes que são reportados nas comunidades, quer nas comunidades costeiras, quer nas comunidades junto à fronteira da Tanzânia. Está confirmado que a logística das Forças Armadas, e quando digo Forças Armadas estou a falar de forças conjuntas, polícia, exército, melhorou muito. A logística habitualmente é um problema de resolução complexa historicamente nas nossas Forças Armadas. Outro problema logístico importante nas nossas Forças Armadas são as facilidades de comunicação. Essas facilidades melhoraram muito, inclusivamente a utilização de telefones satélite. Significa que mesmo em áreas onde não exista o concurso das redes das nossas telefonias móveis e onde o sistema de comunicações das próprias Forças Armadas não possa operar, as Forças Armadas têm tido apoio para utilizarem comunicações de satélite, o que faz toda a diferença. A cooperação com a Tanzânia também é importante, porque corta de algum modo a retaguarda a estes grupos que aparentemente tinham apoio na Tanzânia. Quando eu digo apoio, não estou a falar de apoio material, mas apoio no sentido de, sendo atacados, acossados do lado moçambicano, refugiavam-se com grande facilidade em território tanzaniano. Basta ver que, por exemplo, as rotas do tráfico humano e da entrada de imigrantes ilegais em Moçambique, que era feita maioritariamente a partir de Cabo Delgado, agora tem outras rotas, nomeadamente pela via de Tete, uma vez que é complicado operar nesta província. Portanto, em termos práticos, não foram eliminados os focos de violência, mas diminuiu muito a sua intensidade. Mais, o próprio modus operandi alterou-se muito, ou seja, não têm sido reportadas vítimas mortais nos últimos ataques. Há sobretudo a queima de casas e viaturas nos sítios que são atacados por estes grupos de militantes islâmicos. Muito bem, vamos fechar rapidamente com um comentário também breve a esta carta das instituições islâmicas que mostravam a indignação, os pronunciamentos do secretário-geral da Frelimo. Surgiram-se através de um comunicado que tornaram público, subscrita por uma dezena delas. Fernando Lima, é raro este tipo de censuras públicas a figuras de topo da Frelimo, sobretudo por algumas instituições que até davam apoio material num passado recente ao partido governamental. Bem, como nós dissemos, a Frelimo e o seu secretário-geral colocaram-se a jeito para serem objeto destes comentários, mas houve tempo suficiente para as pessoas envolvidas, nomeadamente o secretário-geral, se retratar, mas não só
o secretário-geral não se retratou, como as declarações do secretário-geral ganharam também uma adepta de peso, neste caso a secretária-geral da OMM, que também se pronunciou no mesmo sentido. Como eu não sou ingênuo, acho que os protestos das associações muçulmanas, que têm um fundamento teológico de fundo, mas também têm um elemento de conjuntura que não pode ser ignorado. As associações muçulmanas estão profundamente chocadas com a forma como tem sido gerido toda a questão de Cabo Delgado e nem por isso estão totalmente de acordo. É verdade também, e em defesa do governo, que o governo tem tentado gerir com pinças esta questão de Cabo Delgado, nomeadamente abdicando de uma qualificação confessional toda a violência em Cabo Delgado, mas em termos práticos, o melindre da questão e aquilo que ofende as comunidades muçulmanas é que claramente há uma perseguição a esta comunidade. O facto de uma pessoa se vestir de uma determinada maneira tem sido alvo de perseguições, de detenções, de torturas e, portanto, esta comunidade, não só em Cabo Delgado, mas um pouco no norte, tem sido alvo de uma atenção particular, atenção no sentido negativo, decorrente destas atividades em Cabo Delgado. E, portanto, esta reação que, por exemplo, não houve por parte do clero católico, é mais perceptível entre a comunidade muçulmana, exatamente por causa deste contexto do que está a acontecer em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muita profundidade a decisão do Conselho Constitucional em relação à lista da Juden, que afastou o Samito Machel Júnior da corrida à presidência do Conselho Autárquico de Maputo. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.